Olá, bom dia a todos. Meu nome é Renato Ribeiro, estamos aqui de volta para mais uma aula de revisão. É isso aí, rumo ao Enem, estamos chegando, firme e forte. Hoje, o tema que nós vamos abordar é a nossa boa e velha estatística. E nós sabemos que a estatística é uma parte da matéria, uma parte da matemática que trabalha com o quê? Trabalha com uma certa população. Ela pega a população a respeito de um certo assunto. Pega um conjunto de dados a respeito de um assunto. Por exemplo, vamos analisar hoje um momento que nós estamos. Eleições chegando. Então, quando se tem eleições, tem uma população, uma parte das pessoas que vivem aqui no Brasil, que votam. Então, nós vamos estudar a população dos eleitores do Brasil. Aquelas pessoas que vão participar da eleição, que vão dar seu voto. Tá, legal. E eu tenho que fazer uma análise dessas pessoas. Tranquilo. Mas eu tenho um problema, Renato. É muita gente. Como é que eu vou fazer uma análise de tanta gente? Não tem como. Tem? Não. Mas se a estatística, ela estuda coleta de dados, análise, interpretação e apresentação de números, ok? Como é que eu vou colher esses dados? Como é que eu vou analisar esses dados? Como é que eu vou apresentar os dados a respeito de uma certa população? População é tudo o que você tem para trabalhar. É o assunto ou é aquela característica que você está estudando. Número de eleitores do Brasil, a média, na verdade, a idade das crianças que estão no 5º ano de uma escola pública, a altura das pessoas que trabalham numa certa empresa, num certo ramo automobilístico, a idade das pessoas que trabalham numa indústria, ok? Então, a população é quando você trabalha com um grupo de coisas a respeito de um certo assunto, ok? Pegando o exemplo de novo, os eleitores que teremos agora, no próximo final de semana, nesses próximos finais de semana, tá ok? Só que, como eu disse, não tem como eu fazer um estudo de tudo. Então, como eu não vou estudar tudo, o que eu vou estudar para conseguir responder certas perguntas, para ter esses dados, essas informações, essa interpretação? Nós vamos pegar o que a gente chama de amostra. O que é uma amostra? É uma parte da população estudada. É uma parte, ou seja, é um conjunto de termos que representa essa minha população. Então, quando você está acompanhando aí o jornal, o escrito, internet, impresso, às vezes vem fulano de tal fez uma pesquisa de intenção de votos no Brasil. E, de acordo com essa pesquisa, verificamos que o candidato X tem tantos por cento, o candidato Y tem tantos por cento, o candidato Z tem tantos por cento. Então, como é que nós vamos saber realmente o que aquele candidato tem? Só na hora que ocorrer a eleição. Não é verdade? Só que antes disso, como é que eu consigo fazer um estudo? Pegando uma amostra, uma parte dessa população e analisando, fazendo pesquisa. É lógico que a estatística tem N critérios para conseguir chegar num valor bem próximo, um valor real, um valor que não fuja da realidade, tá ok? Agora, a nível da estatística que nós vamos estudar hoje, o nosso objetivo é um pouquinho mais superficial, é bem tranquilo. É a gente trabalhar com a população, que representa alguma coisa, tiramos uma amostra e nessa amostra nós fazemos o estudo dela. O Enem gosta muito de gráfico, de tabela, de análise de informações. Vocês vão ver que na lista de exercícios tem muita coisa disso, tá ok? Mas vale a pena comentar que nós vamos ter 2 tipos de dados para trabalhar. Dentro dessa nossa amostra, nós vamos trabalhar com 2 tipos de dados. Os dados discretos e os dados contínuos. Os dados discretos são aqueles dados que eu forneço de forma pontual cada dado. Ah, eu tenho numa sala de aula um conjunto de pessoas e eu quero fazer uma análise da idade das pessoas que vão prestar vestibular agora, no final de ano. Ok? Então, não tem como eu entrevistar todas as pessoas que vão fazer o vestibular. Eu vou pegar uma parte dela. Então, separei uma sala que representa a parte dessa população, a minha amostra. E eu vou perguntar para cada um, fulano, quantos anos? Aí ele vai falar 15, 16, 17, 17. Eu vou anotando isso. Como ele fornece os dados de maneira pontual, cada dado de forma separadamente, a gente diz que eu tenho dados discretos.
É quando eu forneço aqueles dados em cima de valores exatos, precisos. Porque o contínuo não. O contínuo eu não te dou os valores de forma exata, precisa. Não te dou o valor de cada informação. Eu te dou um intervalo. Eu te dou um intervalo que representa elementos que fazem parte daquele intervalo. Por exemplo, a altura de pessoas. Posso pensar em cima de intervalo. Comprimento de um tecido, ok? Aqui eu posso pensar em número de peças defeituosas numa produção de carro ou numa produção de geladeiras. Aqui não. Aqui o nosso intervalo, ele trabalha com uma amplitude. De tanto a tanto de altura. Vamos dar outro exemplo? De tanto a tanto de massa. Eu posso analisar as pessoas que estão na sala que vão fazer o vestibular agora através da idade, dando dados discretos, ou através da massa, dando dados contínuos. Aqui eu vou colocar a idade de cada um. Aqui eu vou colocar os intervalos de massa de cada um. E o nosso objetivo, independente do dado vir da forma discreta ou contínua, é hoje, na nossa aula, trabalhar com moda e, na nossa aula de hoje, trabalhar com média. Então nós vamos trabalhar com moda e vamos trabalhar com média. Para na próxima aula trabalharmos com mediana, analisar uma tabela, analisar um gráfico e fazermos o quê? Mediana e desvio padrão e variância. Tranquilo. Olha como é que é muito simples. O conceito de moda é um conceito muito fácil de absorver. Moda é simplesmente o elemento que mais aparece aonde? Na amostra. Então, na sua amostra, naquele seu conjunto de dados trabalhados, o elemento que mais aparece é chamado de quê? De moda. E a média? A média, na verdade, é um valor calculado, é um valor médio. Seria você imaginar que ela tem um termo que a distância entre os extremos daria o mesmo valor. Então, toda vez que eu penso em cima de média, é um valor de termo que a distância entre os extremos do conjunto de dados que você tem é o mesmo. Tá ok? Então, moda é o elemento que mais aparece e a média é um termo. Não posso falar que é o valor do termo central. É um valor que representa a distância do termo central aos extremos sendo o mesmo valor. Tá ok? Seria aqui, ó, um termo que a distância daqui até aqui é a mesma. Como é que se calcula uma média? Moleza. A gente sabe que a média simples, ela é calculada pela somatória, soma de todos os termos, dividido por quantidade. A soma de todos os termos dividido pela quantidade. Qual é a média da sua idade com a minha idade? Tranquilo. Pega o valor da sua idade, soma com a minha idade e divide por quanto? 2. Porque nós temos dois termos, dois elementos da amostra. Olha que legal, um exemplo bem tranquilo da gente trabalhar. Eu viro para você e falo, ó, na minha sala eu tenho hoje duas características. Lá na sala 1 do DET, eu tenho duas características para serem trabalhadas. Eu vou estudar uma parte da população que vai fazer vestibular, uma amostra. E eu vou trabalhar em cima de dois dados, idade e vou trabalhar em cima de massa, a massa das pessoas que estão ali. Então olha que legal, idade. Lá tem um aluno de 16 anos, tem outro de 16, tem um de 17, 18, 18, 18 anos, 18 anos, 18 anos, ok? Tem 19, tem um de 20, 20, 20, 21, 21, 22, 25, tem um de 30, tem um de 40, ok? Então aqui eu estou fornecendo os dados da idade dos alunos da sala 1. Ok, tranquilo. Esses dados, da forma como foram colocados, eles estão colocados através de uma forma discreta. Eu tenho o valor individual de cada dado. Eu tenho as informações. Eu consigo ter uma precisão de quantas pessoas têm 16 anos. Eu consigo ter uma precisão
de quantas pessoas têm 18 anos. Ah, Renato, mas não é possível. O Enem dá esse tipo de informação? Sim. Cobra esse tipo de questão? Claro. E o que ele me pede? Moda. Qual é a moda? Qual é o termo que mais aparece nessa amostra? Opa, peraí. É tranquilo assim? É. Eu tenho 3 pessoas com 20 anos, 2 com 21, uma com 22, 2 com 16, uma com 17, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas com 18 anos. Opa, peraí. Então eu posso afirmar que a moda é ter 18 anos. Ou seja, é a idade que mais aparece dentro do meu espaço amostral. Tranquilo. Simplesmente isso. Simples. Agora, e Renato, se ele me pedir a média? Opa, peraí. Tão fácil quanto, porém trabalhoso. Olha como é que é moleza calcular essa média simples. É você somar todos os termos. Eu tenho quantas pessoas com 16 anos? 2. 2 pessoas com 16 anos. Mais. Quantas pessoas com 17? 1. 17. Mais. 1, 2, 3, 4. 5 pessoas com 18 anos. Mais. Então eu vou ter que fazer isso tudo? Sim. No fundo, sabe o que eu estou fazendo? Esse, mais 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 esse. Ou seja, nós temos que somar todas as idades existentes nessa sala de aula. E dividir. Depois que eu faço a soma dos termos, a soma de todas essas idades, a gente divide. Divide por quanto? Pelo total de pessoas que estão lá dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Existem 18 alunos nessa sala. Então eu vou pegar a soma dos termos e vou dividir por 18. E esse 18 aqui não tem nada a ver com a moda. Exercício trabalhoso? Muito trabalhoso. É muito trabalhoso. Ele é trabalhoso demais da conta. E pode cair no Enem? Pode. Infelizmente, o Enem gosta de questões que tem conta. Mas apesar de trabalhoso, bem simples. Moleza. Questão para tirar total. Tranquilo? Agora, e se os nossos dados não aparecerem dessa forma? Se os dados não vierem de forma discreta, eles vierem de forma contínua. Tem como eu calcular moda e mediana? E média? Tem. Hoje nós vamos ver a moda e a média. Aula que vem, mediana. Importantíssimo. O pessoal erra muito o cálculo de mediana com dados contínuos. É impressionante. Mas tem uma maneira de fazer aqui que vocês vão ver. Vocês vão aprender com muita facilidade. Olha que legal um segundo exemplo, então. O nosso segundo exemplo, eu vou colocar a massa de alguns alunos de uma amostra, ou seja, um grupo de alunos que vão representar os alunos que vão fazer o vestibular agora. Peguei uma pequena amostra, onde aqui eu tenho a massa medida em quilos e aqui eu tenho a frequência, o número de pessoas que fazem parte desse intervalo. Porque agora os dados contínuos, ele vem na forma de intervalo. Olha como é que eu teria. Pessoas que têm de 40 a 44 quilos. O tracinho indica a bola fechada, entra 40 quilos aqui, e aqui indica a bola aberta. O 44 quilos, na verdade, não está nesse intervalo. Ele está no próximo. Ó. Então, isso significa os dados aparecerem de uma forma contínua. Os nossos dados, ele aparece na forma de intervalos. Então, são chamados de classe. Então, aqui eu já fiz primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe. Estou colocando 4 intervalos e vou colocar só mais uma, 5 classes. Olha que legal alguns conceitos trabalhados. Nós temos aqui 5 classes, onde cada classe tem um certo comprimento, um certo tamanho, chamado na estatística de amplitude. Então ela vai de 40 a 44. Qual a amplitude aqui? 4. Amplitude aqui? 4. Amplitude aqui? 4. A amplitude das classes são sempre de mesmo valor. Tá ok? Então eu estou querendo dizer que eu tenho aqui 2 pessoas que têm uma massa que pode vir de 40, inclui até 44 e não inclui. Eu posso ter 6 pessoas aqui, eu posso ter 3 pessoas aqui, eu posso ter 5 pessoas aqui e, podemos mais, eu posso ter 4 pessoas aqui.
Então, quando eu falo na frequência, é o número de pessoas que aparece em cada classe. 2 pessoas dentro desse intervalo, 6 dentro desse. Mas eu não posso falar que essas 2 pessoas têm 40 quilos, nem 41, nem 42. Ela pode ter 41,35. Eu estou trabalhando em cima de um intervalo. Então eu não consigo ter definido os valores exatos de massa. Apenas a quantidade de pessoas que fazem parte de um certo intervalo, que se encontram numa determinada classe. Mas é possível achar a moda e a média das massas dentro dessas pessoas que estão numa determinada sala? Sim. Conceito de moda não mudou. Termo que mais aparece. Então, onde que você vai olhar? Aqui na frequência. Eu tenho 2 pessoas aqui, 6 aqui, 3 aqui, 5 aqui, 4 aqui. Opa! Pera aí. Então, você está querendo me dizer que eu tenho 6 pessoas dentro dessa classe? Sim. Se encontra numa segunda classe, a moda. Ou no intervalo que vai de 44 a 48. Mas se eu te perguntar qual é o valor da moda? Simplérrimo. É dado como referência de moda quando os dados vêm de forma contínua, que é o termo central da classe. Então você está querendo dizer que a referência é o número que está aqui no meio? Sim, 46 é o termo central. Não é a média entre eles, 44 mais 48 sobre 2? Para a distância daqui ser de 2 unidades e daqui de 2 unidades. Então, a moda, nesse exemplo, vale exatamente 46. Pode perguntar qual é a classe, segunda, qual é o intervalo de 44 a 48, e pode perguntar o valor da moda, referência, termo central do intervalo quando os dados vêm de forma contínua. Tranquilo. E a média? Tranquilíssimo. Chato, sempre. Cálculo de média é chato. Não é a somatória dos termos dividido pela quantidade? Mas eu tenho o termo aqui? Tem. A referência é o termo central de cada classe. Então nós vamos ter que pensar o seguinte. É como se eu tivesse 2 pessoas com 42 anos. 2 vezes 42. Mais 6 pessoas com 46 anos. 6 vezes 46. Mais 3 pessoas com 50 anos. 3 vezes 50. Mais 5 com 54 anos. Então, olha que legal. No fundo, eu estou fazendo a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Somatória de todos os termos. 4 pessoas com 58 anos. Só que eu não posso esquecer que a referência é para a moda e para o cálculo de média de dados discretos, a gente faz a somatória e divide pela quantidade. Para dados contínuos, a gente usa como referência o termo central. Ok? Então, olha que legal. São quantas pessoas? Aqui, somados, 5, 10, 20 pessoas nessa sala. Então, é a soma de todos os termos dividido pela quantidade de termos. Simples assim. Valeu? Listinha tá pronta. Mandem bala, não dê moleza. Aula que vem, finalizo já a estatística. Eu volto em cima dos dados discretos e contínuos. E vou trabalhar com uma coisa muito importante. Mediana. Legal? Valeu? Bons estudos.